Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o livro Pedagogia da Autonomia, uma das obras mais influentes do renomado Paulo Freire. Esse livro é uma verdadeira bússola para aqueles que buscam e acreditam na transformação da educação. Vamos entender o porquê? Freire, ao longo de sua vida, se dedicou a construir um modelo educacional que valoriza a criatividade, a liberdade de novos pensamentos e métodos de aprendizado e lutou contra dinâmicas que buscavam apenas memorização. Em sua obra, ele convida os educadores a pensar e repensar sobre seus atos de ensino, destacando a importância da prática pedagógica baseada na ética, no respeito à dignidade do estudante, criação de ambientes e condições ideais de aprendizado e na promoção de uma educação emancipadora. Ele também nos ensina que ensinar não é apenas transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua construção. Ele também desafia os educadores a serem responsáveis por facilitar o aprendizado, incentivando a curiosidade e o pensamento crítico por parte dos alunos. Para ele, a educação é um ato de amor e coragem, que nos impulsiona a questionar o mundo e lutar por uma sociedade mais justa. Bom, nossa conversa será sobre o capítulo 1, não há docência sem discência. Para Freire, para que haja uma construção de base consolidada do conhecimento, é uma via de mão dupla. Há uma ligação direta entre a pesquisa e o ensino de coexistência, onde um não existe sem o outro. O pensamento crítico tem alta importância nessa construção, bem como a existência da comunidade de educadores, educando criadores, instigadores e rigorosamente curiosos, garantindo uma prática educativa efetiva. Interessante, não é? Mas de que forma esse conhecimento deve ser construído? Primeiro, a ética e a humildade são de extrema importância na construção do professor como participante dessa comunidade, ou seja, sem espaço para arrogância, hein? É necessário a criação de ambientes e condições favoráveis para a construção do conhecimento, para que a participação dos educandos se torne cada vez mais ativa, trazendo autonomia e integração na formação dessa comunidade. Outro ponto muito positivo. E por fim, mas não menos importante, o ensino deve ser respeitoso e levado de forma democrática. Além disso, o autor também destaca a importância de se respeitar o conhecimento crítico e também ao conhecimento social de cada educando. É válido ressaltar que cada ser é único, de forma que o conhecimento social varia de acordo com diversos fatores que podem ser difíceis de enumerar, de forma que essas diferenças devem ser levadas em consideração, sem que haja o domínio de um conhecimento social sobre o outro, uma vez que isso seria o contrário do princípio democrático. Seguindo com o discorrido no capítulo, vamos para o ponto ensinar exige criticidade, nível crítico de alto, onde o autor defende que a ingenuidade leva à criticidade, de tal forma que não são contrários e se complementam, e que a criatividade nasce a partir da curiosidade. Será esse o motivo de crianças serem consideradas criativas pela sua curiosidade ser maior? É uma questão importante a ser levantada. No tópico ensinar exige estética e ética, o caminho percorrido da ingenuidade até a criticidade deve ser unido à ética e estética para que seja garantida a decência e pureza. Mas como nem tudo é preto no branco, o pensamento ético não define o certo ou errado, mas sim imutável a partir da formação do conhecimento social de cada indivíduo. No ponto ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo, o autor traz que o professor que realmente ensina a trabalhar o pensar certo nega a ideia do faça o que eu mando e não faça o que eu faço, seguindo o princípio democrático, algo maravilhoso para a formação da comunidade, não? E como verificar se tal fórmula está funcionando mesmo? Bom, é simples, testando e retificando para aperfeiçoar os pontos que sejam necessários de forma a adotar os métodos mais eficientes e melhores para a comunidade. E de tal forma a seguir instigando a crescente curiosidade dos discentes. Além destes, temos um ponto intitulado Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. É importante que os educadores estejam abertos ao novo e entender que promover um ambiente exclusivo exige alguns pontos importantes para que seja feita essa construção, sendo eles o risco à aceitação do novo, a rejeição a qualquer forma de discriminação, a reflexão como uma prática essencial, a autoavaliação e a autocrítica, a construção do conhecimento coletivo, a transformação da prática e da realidade e a importância do diálogo e da escuta. De fato,
Freire exibiu com maestria os principais pontos para a garantia de uma educação de qualidade em sua obra Mas Calma Aí, que ainda não acabou. Ensinar que exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. O que significa isso? Paulo Freire destaca a dificuldade de encontrar um ponto em comum que garanta as condições de todos os participantes da comunidade assumam o risco de assumir-se e posicionar-se, de forma a assumir-se sujeito sem que haja exclusão do outro. Inclusive, o mesmo trouxe experiências acerca disso no seu livro principalmente no que diz respeito às diferentes formas de tratamento de acordo com as classes sociais. O autor traz pontuações feitas em outra obra, Educação na Cidade, onde dispôs sobre as difíceis condições ambientais encontradas na escola de São Paulo, dificultando o trabalho da educação na garantia dos demais valores que deve ser construído na sociedade dos discentes, uma vez que o poder público seguiu tratando com pouca importância o valor da estética. Com as citações feitas por Paulo Freire ao longo da pedagogia da autonomia, evidenciando a importância de todos os valores, trazemos a última reflexão. Não há prática docente verdadeira que não seja ela mesma um ensaio estético e ético. Permita-se-me a repetição. Ufa, agora sim, fizemos uma breve reflexão a esta obra, que de fato merece ser lida ao menos uma vez por cada brasileiro que se interesse pela educação. Obrigado.